Em 5 de maio de 2026, durante a chamada de resultados do primeiro trimestre da Strategy, Michael Saylor disse uma frase que levou 6 anos para sair da boca dele e menos de 24 horas para sacudir o mercado cripto inteiro. A frase foi esta, dita na sessão de perguntas e respostas da chamada com analistas e investidores. Provavelmente venderemos alguns bitcoins para pagar um dividendo apenas para imunizar o mercado e enviar a mensagem de que fizemos isso. Primo Yang aqui. Isso não é aconselhamento financeiro. Antes de começar a análise, preciso contextualizar quem é Michael Saylor, para quem ainda não conhece a história completa. Porque o peso dessas palavras só existe em relação ao que veio antes delas. Saylor é o fundador e presidente executivo da Strategy, empresa que era uma fabricante de software de inteligência de negócios, até que em agosto de 2020 ele usou 500 milhões de dólares do caixa corporativo para comprar Bitcoin, mudando para sempre a trajetória da empresa e influenciando dezenas de empresas que depois fizeram o mesmo. Nos 6 anos que se seguiram, Saylor tornou-se a voz mais consistente e mais radical do movimento de tesouraria corporativa em Bitcoin, repetindo em toda entrevista, toda chamada de resultados, todo evento de que participou, a mesma mensagem. Nunca venda Bitcoin, compre mais. Bitcoin é o único ativo real. Tudo o mais é ilusão monetária. Essa consistência não era apenas filosófica, era estratégica, porque cada vez que Saylor aparecia em público e reafirmava o dogma sem vacilação, ele estava sinalizando ao mercado que a posição da Strategy era permanente, o que por sua vez tornava o Bitcoin da Strategy efetivamente indisponível para venda, criando um piso de demanda que o mercado podia modelar com alta previsibilidade. Ele não apenas disse isso, ele viveu isso, comprando em todas as condições de mercado durante quedas de 40% e 44%, em períodos de guerra, de inflação, de juros altos, de medo extremo. A Strategy chegou a 818.334 moedas, representando 3,9% de toda essa oferta que vai existir no mundo, com custo médio de 75.537 dólares por moeda, segundo o arquivamento de 3 de maio de 2026, o que a coloca como a maior detentora corporativa de Bitcoin do planeta, à frente do governo americano com 328 mil moedas, e da BlackRock com 788 mil moedas no fundo de investimento regulado. E então vieram essas palavras. O mercado reagiu imediatamente. As ações da Strategy caíram mais de 4% nas negociações após o fechamento, e o próprio Bitcoin recuou brevemente abaixo de 81 mil dólares, segundo a reportagem do CoinDesk de 5 de maio de 2026. A reação foi de quem ouviu o Papa dizer que talvez Deus não exista, não porque a teologia mudou, mas porque o símbolo central da fé usou a palavra talvez em público pela primeira vez em 6 anos de pontificado sem vacilações. E o mercado de varejo processou o símbolo rompido, sem parar, para verificar se a teologia subjacente havia de fato mudado ou se apenas o instrumento retórico de comunicação havia sido ajustado para uma nova fase de desenvolvimento da empresa. Para entender o que essas palavras realmente significam, você precisa dissecar a frase tecnicamente, não emocionalmente, e colocá-la dentro do contexto financeiro concreto em que foi dita, porque a distância entre o que o mercado ouviu e o que Saylor realmente disse é grande o suficiente para explicar por que analistas sofisticados que cobrem a empresa não baixaram os preços alvo depois da declaração, enquanto o mercado de varejo entrou em pânico. O contexto financeiro concreto é o seguinte: a Strategy reportou prejuízo líquido de 12,54 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2026, impulsionado por uma desvalorização não realizada de 14,46 bilhões de dólares em suas participações em Bitcoin, à medida que o preço caiu para 62 mil dólares durante a retração de fevereiro, segundo dados da Bitcoin News de 5 de maio de 2026. Esse prejuízo é contábil e não realizado, o que significa que a Strategy não vendeu nada e não perdeu dinheiro de caixa. Simplesmente reconheceu no demonstrativo de resultados que o ativo que tem no balanço vale menos do que pagou no momento da medição contábil. Uma diferença fundamental que muitas manchetes sobre o resultado do trimestre não esclareceram adequadamente para os leitores não familiarizados com contabilidade de ativos digitais. Mas sobre essa base de 12,54 bilhões de prejuízo contábil, a empresa tem obrigações financeiras reais e crescentes, aproximadamente 1,5 bilhão de dólares em dividendos anuais para os detentores das ações preferenciais, sendo as de código STRK com rendimento de 8% e as de código STRC com rendimento de aproximadamente 10 a 11,5%. A Strategy tem cerca de 18 meses de cobertura de dividendos restantes,
o que cria uma janela de liquidez que não é confortável, mas também não é catastrófica. Me conta nos comentários, quando você ouviu que Saylor poderia vender bitcoins, a primeira reação foi de medo ou de curiosidade sobre o que realmente estava acontecendo? Agora analisa a palavra mais importante da frase, que não é venderemos, mas provavelmente, e que a maioria das análises de mercado passou por cima, sem parar, para pensar sobre o que ela revela, sobre o cuidado com que essa comunicação foi construída antes de ser dita publicamente, numa chamada gravada e transmitida ao mercado inteiro. Em contexto de chamada de resultados de empresa pública americana, o uso do termo provavelmente tem implicações legais específicas. Quando um executivo usa essa palavra, em vez de uma afirmação direta, está criando opcionalidade sem criar compromisso legal. Saylor não disse venderemos Bitcoin, o que criaria uma expectativa formal de mercado e potencialmente obrigações de divulgação adicional. Ele disse provavelmente venderemos alguns, que é uma formulação cuidadosamente construída para comunicar uma possibilidade sem criar uma promessa. O advogado de qualquer empresa pública americana aprova essa distinção deliberadamente, porque ela permite que a empresa mais tarde diga nunca nos comprometemos formalmente com isso, caso as condições de mercado mudem e a venda se torne desnecessária ou desvantajosa. A palavra alguns é igualmente reveladora e merece o mesmo nível de atenção analítica quando colocada em perspectiva de escala real. A Strategy tem 818 mil moedas avaliadas em aproximadamente 65 bilhões de dólares ao preço atual de 81 mil. A obrigação anual de dividendos é de 1,5 bilhão. Isso representa 2,3% do valor total da posição. Para pagar um único ciclo de dividendos semestrais de 750 milhões, a Strategy precisaria vender aproximadamente 925 moedas, que é 0,1% da posição total. Para colocar isso em perspectiva comparativa, a BlackRock comprou mais do que isso em um único dia durante as suas 8 sessões consecutivas de compra em abril. A Strategy vendendo 925 moedas para pagar dividendos, enquanto continua sendo compradora líquida com plano de chegar a 1 milhão de moedas. Não é um evento de oferta significativo para o mercado, é uma operação de caixa rotineira de qualquer gestor de portfólio sofisticado. O que Saylor estava realmente comunicando com a frase inteira fica mais claro quando você lê a segunda parte, com o mesmo cuidado analítico que a primeira, apenas para imunizar o mercado e enviar a mensagem de que fizemos isso. Imunizar é um termo médico usado de forma deliberada e estratégica nesse contexto. E a escolha dessa palavra específica, em vez de termos mais comuns como demonstrar ou provar, não foi acidental, porque imunizar descreve exatamente o mecanismo. Uma dose pequena do agente que poderia causar dano, administrada de forma controlada, para que o organismo desenvolva anticorpos e não reaja de forma desproporcional quando confrontado com ele novamente. A Strategy está comercializando as ações preferenciais de código STRC como produto de renda para investidores de varejo, oferecendo rendimento de 11,5% ao ano. Quando você vende um produto de renda para investidores de varejo americanos, você tem a obrigação fiduciária de ser transparente sobre como vai gerar essa renda. Se Saylor nunca mencionasse a possibilidade de vender Bitcoin para honrar dividendos e depois precisasse fazê-lo durante uma crise de liquidez, a Strategy poderia enfrentar processos de acionistas de varejo, alegando que o risco não foi adequadamente comunicado. A imunização que ele descreve é essencialmente proteção legal preventiva, não confissão de fragilidade financeira. 2 dias depois da frase que sacudiu o mercado, Saylor publicou no seu perfil pessoal uma declaração de 7 palavras que captura o novo framework operacional da empresa com precisão cirúrgica. Compre mais Bitcoin do que você vende. Essa frase é a que o mercado deveria ter lido com o mesmo cuidado que leu as 6 palavras anteriores, porque ela é a resposta para a pergunta que todo analista deveria ter feito primeiro. Qual é a nova política que está sendo anunciada, em vez de apenas qual é a exceção ao dogma anterior que está sendo introduzida? Isso não é retração do que disse, é a definição da política que a frase anterior estava introduzindo. A Strategy não está adotando uma política de redução da posição em Bitcoin. Está adotando uma política de gestão de portfólio que permite vendas táticas desde que o ritmo de compra seja maior do que o ritmo de venda. Segundo a Cryptopolitan de 7 de maio de 2026, a Strategy está a caminho de comprar 30 bilhões de dólares em Bitcoin neste ano, número que supera em muito os anos anteriores. Se a empresa vender 1 bilhão para pagar dividendos e comprar 30 bilhões ao longo do ano, a posição líquida cresce em 29 bilhões, o que é matematicamente consistente com o objetivo declarado de chegar a 1 milhão de moedas. Se você quer entender como a estrutura de capital da Strategy funciona em detalhe,
O que significam os instrumentos de ações preferenciais? Como calcular a sustentabilidade do modelo de dividendos? E como isso se compara com outras formas de exposição a Bitcoin? Os materiais exclusivos para membros do canal têm esse conteúdo desenvolvido com dados reais e aplicação prática para diferentes perfis de investidor. O link está na descrição e no primeiro comentário, junto com o espaço de estudo e os materiais complementares de todos os vídeos. Agora, a parte que conecta a frase de Saylor ao mercado mais amplo, e que a maioria das análises focadas no movimento de preço de curto prazo está perdendo completamente, porque o impacto real não se mede no preço do dia seguinte à declaração, mas na reconfiguração das expectativas dos outros detentores corporativos de Bitcoin, que modelaram suas tesourarias na estratégia pioneirada por Saylor. O impacto real da declaração de Saylor não é no lado da oferta de Bitcoin, que, como demonstrei, é marginal em qualquer cenário de venda para pagar dividendos, mas no lado da narrativa do mercado de tesourarias corporativas. A Strategy pioneirou um modelo que foi copiado por dezenas de empresas ao redor do mundo. Captar capital via emissão de ações ou dívida conversível, comprar Bitcoin, deixar o ativo se valorizar, repetir. Esse modelo sempre teve uma suposição implícita que era o pré-requisito para que funcionasse. Que o Bitcoin na posição era sagrado e nunca seria vendido, o que criava uma base de compradores estruturais permanentes que não respondia à volatilidade de preço. Quando Saylor diz, provavelmente venderemos alguns, ele está sinalizando que o Bitcoin da Strategy não é mais absolutamente intocável, que existe uma condição, por mais marginal que seja, onde a sua empresa pode usar o ativo para honrar compromissos. Esse sinal muda a percepção de outros detentores corporativos, que modelaram suas tesourarias na de Saylor, porque agora o modelo inclui um vetor de saída tático que antes era categoricamente rejeitado. O analista Nick Puckering, cofundador do CoinBureau, capturou essa nuance com precisão ao comentar para o Decrypt que a potencial venda da Strategy vinculada a dividendos ou gestão de capital difere fundamentalmente da liquidação motivada por dificuldades financeiras, porque não é impulsionada pelo timing do mercado, o que reduz a probabilidade de desencadear uma liquidação mais ampla movida por sentimento. A diferença que Puckering está identificando é a diferença entre uma venda de pânico, que acontece quando um holder vende porque não acredita mais no ativo ou porque precisa urgentemente de liquidez em qualquer preço, e uma venda estratégica, que acontece quando um gestor de portfólio sofisticado usa um ativo valorizado para honrar um compromisso financeiro previamente assumido, enquanto continua sendo comprador líquido. A segunda não tem o mesmo efeito de mercado que a primeira, porque não carrega o sinal emocional de descrença no ativo. Os analistas do TD Cowen, segundo a Cryptopolitan de 7 de maio, elevaram o preço-alvo para as ações da Strategy para $395, implicando valorização de mais de 110% em relação ao preço de fechamento de quarta-feira. Estabeleceram o cenário base de Bitcoin em $140 mil até o final do ano, com cenário otimista de 175 mil. Esses números são relevantes porque mostram que analistas profissionais que cobrem a Strategy em detalhe, tendo acesso a todos os mesmos dados que o mercado de varejo tem mais contexto institucional adicional, leram a frase de Saylor e não rebaixaram os preços-alvo. Pelo contrário, subiram. O que sugere que a leitura de que a frase representa a deterioração da tese é uma leitura de curto prazo baseada em reação emocional ao rompimento do dogma, não uma análise fundamentada no impacto financeiro real do que foi descrito. A declaração mais reveladora de toda a chamada de resultados não foi a de Saylor sobre vender alguns bitcoins, mas a do CEO Phong Le, que disse: nossa capacidade de vender Bitcoin para comprar dólares americanos, ou vender Bitcoin para comprar dívida se isso for favorável ao Bitcoin por ação, é algo que consideraríamos daqui em diante. A métrica que Le está priorizando não é o número total de moedas na posição, mas o Bitcoin por ação, que é a medida de quanto Bitcoin cada ação ordinária da empresa representa. Essa distinção importa porque ela alinha perfeitamente com a forma como gestores institucionais e analistas sofisticados avaliam a posição de Bitcoin da empresa. Não pelo valor absoluto da posição, mas pelo valor que ela representa por unidade de capital investido pelo acionista. Uma empresa que vende 10 mil moedas para recomprar ações com desconto pode ter no final mais Bitcoin por ação do que antes da venda, tornando a operação favorável ao acionista, mesmo que reduza a contagem absoluta de moedas. Essa é a lógica que Saylor está aplicando e que o mercado de varejo ainda está processando. O que as 6 palavras de Saylor realmente significam para o mercado de Bitcoin em 2026 é uma transição de maturidade do modelo corporativo de tesouraria em Bitcoin
não uma capitulação nem uma admissão de fraqueza, mas a evolução natural de um modelo que saiu da fase de estabelecimento de tese para a fase de gestão sofisticada, de uma posição de 65 bilhões de dólares, com obrigações financeiras complexas e múltiplos públicos de acionistas com interesses distintos. O modelo de acumule e nunca venda foi apropriado para a fase de estabelecimento da tese, quando era necessário mostrar ao mercado que a Strategy tinha convicção incondicional para construir credibilidade. Agora que a Strategy tem 818 mil moedas, que o governo americano tem uma reserva estratégica, que a BlackRock tem um fundo de 81 bilhões de dólares e que 82% das gestoras pesquisadas pela Coinbase e EY planejam aumentar alocações em ativos digitais em 2026, a tese de Bitcoin como reserva de valor corporativa já está estabelecida e não depende mais de um único ator demonstrando convicção absoluta para existir. A Strategy pode evoluir para um modelo de gestão de portfólio mais sofisticado, sem comprometer o argumento central que ela própria ajudou a construir. Porque esse argumento agora vive nas 818 mil moedas da Strategy, nos 788 mil da BlackRock, nos 328 mil do governo americano, na infraestrutura regulada de 154 bilhões de dólares em fundos de investimento americanos, nas 38,9 milhões de contas da Charles Schwab com acesso a Bitcoin, e nos produtos da Goldman Sachs e do Morgan Stanley, que continuarão comprando e distribuindo o ativo, independentemente de qualquer declaração de um único executivo em qualquer chamada de resultados. As 6 palavras assustaram o mercado porque romperam um dogma que se tornou central à identidade pública de Saylor e à narrativa que ele construiu ao redor da Strategy nos últimos 6 anos. Mas dogmas são ferramentas de comunicação estratégica, não fins em si mesmos. E confundir a ferramenta com o objetivo é o erro que faz o mercado reagir emocionalmente a uma declaração que, analisada friamente, representa uma evolução de gestão dentro de uma estratégia de acumulação que continua intacta. O fim de Saylor sempre foi acumular mais Bitcoin por ação do que qualquer outro ator corporativo. E esse fim não mudou, independentemente de qual palavra Saylor escolheu colocar antes do verbo, na frase que assustou o mercado na terça-feira de maio de 2026.